Morning class, how are you 9th graders? Did you have a good weekend? Hope so. Did you sleep a lot, watch a series on TV? That's wonderful. My weekend was good too. Well, today I am going to explain to you some basic differences between simple past and present perfect, as I promised last week. Ok, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Espero que tenham tido um bom fim de semana. Meu fim de semana também foi legal. Assisti algumas coisas, assisti La Casa de Papel. And you? Vocês também? Bem, como eu prometi semana passada para algumas pessoas que participaram da live, a gente estava corrigindo exercícios, né? Aqueles exercícios que eu havia enviado, e alguns de vocês ainda tinham um pouco de dificuldade para entenderem a diferença entre os dois tempos verbais, e eu disse que eu ia preparar uma explicação comparando os dois. E é isso que a gente vai fazer agora. Ok? Vamos lá. Eu vou falar agora sobre as diferenças entre o passado simples, ou simple past, e o present perfect. Algumas características principais entre os dois, gente, são: no passado simples, eu vou sempre indicar quando a ação aconteceu. E geralmente, essas expressões são last week, last night, last month, 2 days ago, or 2 minutes ago, when I was a kid, or yesterday. Então, quando eu digo ontem, ontem à noite, ou semana passada, ou quando eu tinha 17 anos, ou há 2 minutos, eu estou me referindo a uma ação que terminou no passado. Então, ela tem um tempo definido, ok? Para eu usar uma frase no passado, para eu dizer uma frase no passado, geralmente eu vou usar uma dessas expressões de tempo e o verbo principal no passado simples, né? Por exemplo, o verbo have, e o passado simples do verbo have é had. So, you have, you had. You had online classes last week. Vocês tiveram aulas online semana passada. Ao fazer uma pergunta, eu vou usar o auxiliar did. Did you have online classes last week? Quando eu uso did, o verbo que aqui na forma afirmativa está no passado, volta para o infinitivo. So, did you have online classes last week? E na forma negativa, eu vou usar o auxiliar did not, or didn't, mais o verbo na forma infinitiva. So, you didn't have online classes last week. Vocês não tiveram aulas online semana passada. Essas 3 estruturas aqui são afirmativo, interrogativo e negativo. Essa mesma estrutura funciona para todos os verbos, sendo eles regulares, que são aqueles que terminam em ed, ou irregulares. Por exemplo, you worked last week. Did you work last week? You didn't work last week. E o verbo had ou have é irregular, portanto, ele é diferente. Então, basicamente, o simple past a gente usa para dizer, para expressar ações que terminaram no passado, num tempo específico. Em relação ao present perfect, a gente usa esse tempo verbal para falar sobre uma linha de tempo um pouco diferente do passado, porque há sempre uma mistura entre passado e presente. Há 2 maneiras de diferenciar esses tempos. Quando a gente fala, por exemplo, de algo que aconteceu no passado, mas que de alguma forma afeta o meu presente, ou quando ele começou no passado e continua no presente. Quando ele aconteceu no passado e afeta o meu presente, eu digo que ele é relevante.
E quando ele começou no passado e continua ainda no presente, eu digo que ele é de continuidade. Então, por exemplo, I have lost my keys, so I can't open my door. Eu perdi as minhas chaves, então eu não consigo abrir a porta agora. O que aconteceu no passado, I have lost my keys, né? Eu perdi minhas chaves, eu não necessariamente preciso dizer quando ou sei quando, mas eu sei que aconteceu no passado e nesse momento eu não tenho as minhas chaves para abrir a porta. Então, a ação que começou lá afeta o meu presente. I've lost my keys. Quando eu falo de algo, por exemplo, que começou, mas de alguma forma continua, você tem aqui um exemplo. You've had online classes for 2 weeks. Vocês têm tido aulas online há 2 semanas ou por 2 semanas. Portanto, começaram 2 semanas atrás, as aulas, né, começaram 2 semanas atrás e continuam até agora. Então, geralmente, a gente tem o uso do for aqui, que é o que vai indicar continuação de tempo. You've had, e você tem aqui o auxiliar you have, de forma contraída, mais o verbo aqui no participle. Por acaso, o verbo have é igual tanto no simple past quanto no participle. A gente sempre vai usar aqui no present perfect o verbo no past participle, que é aquela terceira coluna que vocês têm aí nos livros e que vocês fizeram também atividades. Então, por exemplo, o verbo break no infinitivo é broke no passado simples e broken no participle, que é o uso aqui do present perfect. Portanto, você sempre vai usar esse have aqui, que não é um verbo, é o auxiliar. You have, they have, I have, and we have. E no caso de he, she, it, você vai usar has. So, you've had online classes. She has had online classes for 2 weeks. Na forma interrogativa, eu vou sempre começar com o auxiliar have, e depois a pessoa, e depois o verbo no past participle ainda. Have you had? Have you broken? Has she broken? Have you had online classes for 2 weeks? E a forma negativa, you haven't had online classes for 2 weeks. You haven't é o auxiliar have na forma negativa e o verbo had que continua no participle. So, tanto nas formas afirmativa, interrogativa ou negativa, você sempre vai usar o auxiliar have ou auxiliar has para a terceira pessoa e o verbo no past participle. Portanto, guys, estruturalmente, essas são as diferenças entre os dois, né? Em relação aos usos, os dois são bastante diferentes. Um indica que a ação já acabou e o outro diz que ou ela é relevante no presente ou, de alguma forma, ela continua acontecendo. Algumas palavras que vocês sempre vão usar junto com o present perfect são since, que significa desde, for, que significa há ou por tanto tempo, already, que significa já, mas quando eu me refiro a alguma coisa mais recente, ever, que também significa já, mas quando eu me refiro a qualquer época da sua vida ou da nossa vida antes de agora, e never, que é nunca. Então, por exemplo, I've never drunk whiskey. Eu nunca bebi whisky, mas eu estou me referindo à experiência. Então, eu vou dizer I've never, or I have never. Se eu quero perguntar para você, por exemplo, você já comeu sushi? A pergunta é sempre, have you ever eaten sushi? Então, o have you ever é sempre quando eu quero saber se alguém já teve essa experiência, já viveu alguma coisa que eu tenho curiosidade de saber. Se eu pergunto have you already, eu estou me referindo a alguma coisa que pode ter acontecido mais recentemente, algumas horas atrás. Por exemplo, have you already had breakfast today?
vocês já tomaram café hoje? Então, essas são basicamente as diferenças entre Simple Past e Present Perfect. Espero ter ajudado, mas eu ainda estou aqui. Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Então, estou aqui só para me despedir de vocês. Espero tê-los ajudado, people. A gente vai se falando, a gente vai corrigindo atividades juntos, ok? E qualquer dificuldade que vocês tenham, por favor, entrem em contato, peçam ajuda, façam exercícios. É muito importante que vocês exercitem, porque só assim você vai realmente memorizar. See you, people. Bye-bye.